Eu fiz um briefing ao senador como é que funciona o almoço vídeo. Diferentemente do nosso último almoço, onde nós tivemos pouco tempo para as perguntas, hoje temos a expectativa que vocês possam redigir as suas perguntas e que nós não tenhamos a situação de ficar com muitas perguntas não respondidas por falta de tempo. Então, dando as boas-vindas ao senador, eu espero que vocês todos, como eu sempre digo, saiam daqui hoje levando mais do que trouxeram, em termos de ideias, de relacionamento, pois esse é exatamente o espírito do líder. Obrigada, Furlan. O Furlan já falou das perguntas, então aproveitem para participar, para mandar suas perguntas nas mesas. Vocês encontram fichas como essas, então preenchem com o seu nome, a empresa que representa, e a gente pede que, por favor, que seja legível a letra para facilitar a nossa leitura, e aí é só entregar para as nossas recepcionistas. Muito obrigada. E agora sim, vou apresentar o nosso palestrante de hoje. Reeleito em 2014, Álvaro Dias está em seu 4º mandato como senador. Pré-candidato à presidência da República pelo partido Podemos, ele foi vereador, deputado estadual e federal, além de governador do Paraná. No Senado, presidiu e participou como membro titular de importantes CPIs, entre elas a dos Correios, a dos Bingos e da Petrobras. É formado em História pela Universidade Estadual de Londrina e tem diploma de doutor honoris causa em Administração Governamental pela Southern Free State University. Senhoras e senhores, peço uma salva de palmas ao senador Álvaro Dias. Obrigado ao Furlan. Obrigado a todos pelo honroso convite. É uma primazia poder participar deste evento e, evidentemente, eu tenho a exata noção da responsabilidade ao falar, conversar com aqueles que são verdadeiramente os artífices do nosso progresso e do nosso desenvolvimento. Em homenagem a todos, eu começaria afirmando que a melhor forma de combater a pobreza é valorizar quem produz e quem trabalha. Por isso, esse é um ambiente oportuno para dissertarmos sobre o drama que vivemos hoje no nosso país. Antes, porém, eu quero agradecer a presença da Renata Abreu, que é presidente nacional do Podemos, do Mário Covas Neto, agora nosso companheiro de movimento e nosso pré-candidato ao Senado da República no estado de São Paulo. Eu começaria... Senador, pois não. agora eu estou sendo Eu creio que todos já devem ter a informação de que tenho defendido a refundação da República, até porque entendo a República surgiu com vícios de origem, estabelecendo o divórcio entre instituições públicas essenciais e a sociedade brasileira, o que nos levou ao confronto de Canudos no sertão baiano com vítimas que lamentavelmente sofreram as consequências dessa distância entre o poder público e a sociedade. A história nos mostra isso, mas a realidade presente nos obriga a constatar que a república que temos mais se parece com o império, porque governantes assaltaram o poder e, explorando o sacrifício coletivo da nação, procuraram preservar os seus privilégios
abrindo portas para a corrupção e o empobrecimento do país. Diante deste cenário, nós vivemos nos últimos dias a fotografia desta realidade. Sentimos a necessidade da refundação da República. Quando o Supremo Tribunal Federal se reúne na expectativa de rever jurisprudência consagrada para eventualmente proteger alguém que, pelo fato de ter sido ex-presidente da República, não pode ser colocado acima das leis. Isto como consequência da omissão do Parlamento, que, tendo a oportunidade de deliberar sobre a matéria, não o fez. Porque desde junho apresentei ao Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição para legitimar constitucionalmente a prisão em segunda instância. Assim como omite-se o Congresso ao não aprovar o fim do foro privilegiado, projeto que apresentei em 2013, aprovado em maio do ano passado e paralisado na Câmara dos Deputados desde junho do ano passado. Se tivesse sido aprovado, certamente teríamos um espaço maior para a renovação do Congresso Nacional, uma vez que parlamentares sequer disputariam a eleição, impedidos pelo julgamento de primeira e provavelmente de segunda instância, que os tornaria inelegíveis. É a fotografia da realidade que nós estamos vivendo, a exigência da refundação da República. Mas antes de abordarmos o que pensamos como refundação da República, eu gostaria de dizer que, embora se lastime com tristeza o fato de um ex-presidente da República ser preso, nós temos que registrar um salto civilizatório sem precedentes, com um avanço inegável na direção daquilo que nós imaginamos ser a inauguração de uma nova justiça, onde todos serão iguais perante a lei. Já que até aqui o que estava arraigado no inconsciente coletivo é que vivemos num país onde a justiça alcançava apenas aos pobres. E hoje o que se verifica é que ela vai além e chega a políticos, ex-governadores, ex-presidente, grandes empresários, todos colocados no mesmo patamar diante do Estado de Direito, da legalidade democrática e da justiça, que tem que derrotar sempre a impunidade. Temos etapas a superar, entre elas o fim do foro privilegiado e a consolidação constitucional da prisão em segunda instância, com alterações necessárias no Código de Processo Penal para eliminar dúvidas que possam levar a debates como aqueles que assistimos recentemente no Supremo Tribunal Federal. Mas seguramente nós estamos avançando para a inauguração de uma nova justiça no país. E isto é parte da refundação da República. É preciso, embora isso seja também, não seja agradável, né, seja também cansativo às vezes, é preciso desenhar o cenário que nós estamos vivendo a partir da administração pública brasileira, as suas deficiências, as suas vicissitudes, assolada por uma crise financeira talvez a maior da história da administração brasileira. Isso tudo tem causa, mas primeiro vamos a esse diagnóstico. Um país que é selecionado no ranking da corrupção todos os anos
como um dos países mais corruptos do mundo, afastando investimentos que poderiam alavancar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, já que os conglomerados econômicos escolhem para os seus investimentos os países com os menores índices de corrupção, comprometendo a nossa renda per capita, porque se estivéssemos vendo os índices de corrupção da Dinamarca, teríamos uma renda per capita 70% superior à que temos hoje. E certamente, destruindo sonhos e esperanças da população pobre do país, já que somos hoje 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Se fosse uma nação, seria a 28ª nação do mundo, maior que a Argentina, maior do que 3 países somados, Uruguai, Irlanda e Nova Zelândia. E isto nos leva diante de um contraste gritante entre as belezas naturais que fascinam o mundo e as potencialidades econômicas que surpreendem os estrangeiros. E eu tenho tido agora a oportunidade de percorrer o país e conhecer mais de perto tanto as belezas naturais como as potencialidades econômicas. Fico assustado ao constatar esse gritante contraste entre a riqueza e a pobreza de milhões. E certamente vejo à frente o desgoverno como responsável por essa desgraça. Esta é uma realidade que nos leva a uma dívida pública que vem crescendo de forma avassaladora e incontida. Em 2008 tínhamos uma dívida pública de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Agora, em janeiro, alcançamos 4 trilhões e 900 bilhões de reais. Apenas para o pagamento de juros, serviços, encargos, portanto, a rolagem da dívida, o governo brasileiro terá que gastar 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Portanto, mais do que o total da dívida de 2008. Chegamos a 75% do PIB e vamos ultrapassar 100% ao final da próxima gestão, se as medidas urgentíssimas não forem adotadas. Isso corresponde o que se gastou no ano passado, o que se gasta neste ano para a rolagem da dívida, corresponde a 50% do orçamento. Enquanto temos 3% para a saúde, 3% para a educação, 2% para a defesa nacional, 1% para a agricultura e assim por diante. Mas o crescimento desta dívida pública não se deu em nome dos investimentos, porque eles foram escassos, insuficientes, pífios na realidade. Se deu em razão exatamente desta administração da dívida pública, que vê o crescimento assustador em razão do pagamento de taxas, de juros, emissão de títulos públicos, já que os recursos necessários não estão nos cofres da União. Eles são buscados com a emissão de títulos públicos que acabam alavancando o crescimento da dívida pública do país. Mas não é só isso. E o déficit público? 159 bilhões no ano passado, 149 bilhões este ano, 139 bilhões previstos para o próximo ano, 65 bilhões previstos para 2020. De 2014 a 2016, 300 bilhões de déficit. Até 2020, de 2014 a 2020, alcançaremos, sem correção monetária, mais de 800 bilhões de déficit. Este é o mal que produziram ao país. Este é o maior assalto. Se houve o assalto aos cofres públicos, com os mistérios desse complexo esquema de corrupção agora revelados pela Operação Lava Jato,
a incompetência administrativa alavancada pela corrupção produziu esse crime de lesa pátria de levar o país a um déficit nestes anos de mais de 800 bilhões de reais. E nós indagamos qual a punição seria suficiente diante desse crime cometido contra todos os brasileiros. A prisão perpétua seria insuficiente, mas há os que ainda ostentam as suas bandeiras vermelhas nas ruas do país pedindo liberdade para o chefe da organização criminosa. E vamos um pouco adiante. 40% de tudo que o Brasil produz vai para os cofres públicos. Em apenas 2 itens, 65% desaparece: folha de pessoal e previdência. E se nós acrescentarmos os outros itens da transferência de renda, abono, benefícios da prestação continuada, Bolsa Família, auxílio reclusão, etc., chegaremos a 80%. Restariam 20%, mas e a dívida pública que consome o equivalente a 50%? A conta não fecha. Esta é a situação do país, o que nos leva a assumir posição de responsabilidade pública. As pessoas lúcidas, conscientes, não podem se omitir, devem exercer o protagonismo, tentando influir para que a escolha deste ano não seja infeliz, porque se for uma escolha infeliz, estaremos reeditando a tragédia política e consagrando o caos administrativo, fazendo o país sangrar por tempo indeterminado. Nós só recuperaremos a renda per capita de 2012 ao final do próximo governo, se as medidas forem adotadas. Mas qual a causa de tudo isso? A causa é o sistema de governança. Alguns barões da corrupção estão na cadeia, outros haverão de chegar até lá, mas não basta, é insuficiente. É preciso substituir esse sistema de governança, porque se sobreviver, continuará gerando novos ladrões da República. Ele gera diariamente os chupins da República, aqueles que se beneficiam desta fábrica de escândalos de corrupção, matriz de governos incompetentes, do loteamento dos cargos, do aparelhamento do Estado, do desperdício dos recursos públicos, sem o estabelecimento de prioridade, levando em conta a relação custo-benefício dos investimentos. Este é o sistema do balcão de negócios, que rima governabilidade com promiscuidade, como se para governar o país fosse necessário instalar o balcão de negócios. O que é a refundação da República, senão a substituição desse sistema, com as reformas essenciais para a consolidação de um novo modelo? Reforma política, sim, é evidente, mas a reforma do Estado. Menos Estado e mais sociedade é a frase que sintetiza bem o que se deseja, reduzindo as estruturas paralelas, a superposição de ações, já que para abrigar um número maior de chupins da República, o governo foi crescendo, criando estruturas, ampliando-se, tornando-se agigantado, perdulário e, sobretudo, preguiçoso e incompetente. Porque na esteira desse sistema vem a desqualificação técnica, a inaptidão para o executivo. Não são escolhidos ministros. E nós criamos, ao longo do tempo, somos
Temos no Brasil hoje 149 empresas estatais federais. 30% delas foram empresas criadas durante os governos do PT, muitas como cabide de emprego para alimentar aqueles que chamam de chupins da República, que desqualificam tecnicamente a administração federal, puxando para baixo a qualidade de gestão, porque não são ministros. E temos ministérios, secretarias, coordenadorias, departamentos, empresas estatais, agências reguladoras, cargos comissionados, sem fim, sem qualificação técnica. Boa parte, excluindo os concursados, essa quantidade enorme de cargos comissionados abrigam pessoas sem qualificação técnica e profissional para o exercício da função, e os serviços públicos se deterioram, não apenas por falta de recursos suficientes, mas também por falta de planejamento e qualificação técnica da gestão e, acima de tudo, em função da corrupção, uma vez que os indicados pelos partidos políticos são escolhidos não pelo critério da probidade, da competência, da qualificação técnica, mas por um critério escuso que prioriza a arrecadação de fundos para eventuais projetos de poder alimentados pelo partido. E foi exatamente em nome de um projeto de poder de longo prazo que se arquitetou um complexo e sofisticado esquema de corrupção no país, que nos levou à indignação coletiva dos dias atuais, pós-revelações da Operação Lava Jato. A refundação da República passa, portanto, pela reforma do Estado e começa no andar de cima, com a eliminação dos privilégios das autoridades, para que se confira credibilidade a quem se propõe a promover as mudanças necessárias para a recuperação econômica do país. Para se alcançar o andar de cima, além desse enxugamento da máquina do Poder Executivo, há que se enxugar também a máquina do Legislativo, reduzindo o número de senadores em 1/3, reduzindo o número de deputados federais em cerca de 20%, proporcionalmente deputados estaduais e vereadores. Um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado, eliminando também os penduricalhos que são utilizados para a complementação salarial nos 3 poderes: auxílio moradia, verba indenizatória, aposentadorias morais, como a de ex-governadores. Aqui faço um parênteses, porque certamente indagarão: você abriu mão dos seus para combater o privilégio dos outros? Abriu mão dos seus em respeito à sociedade brasileira? Abri mão dos meus. Não recebo aposentadoria de ex-governador há 27 anos. Há 27 anos deixei o governo do Paraná, no dia 15 de março de 91. Desde essa data não recebo um centavo, embora direito líquido e certo. Todos os demais recebem. Sou o único ex-governador do Paraná Furlan a não receber. Há mais de 10 anos abri mão também do auxílio moradia e da verba indenizatória no Senado Federal. Economizo, portanto, quase R$1 milhão por ano, em razão de abrir mão, de abdicar desses privilégios, que certamente provocam grande indignação numa população sofrida com problemas incríveis. Afinal, 35 milhões de brasileiros sequer acesso à água tratada possuem. 100 milhões de brasileiros, uma Alemanha inteira, não possui acesso ao tratamento de esgoto. 17 milhões, uma Holanda, não possui acesso à coleta de lixo. 4 milhões sequer um banheiro tem nas suas residências. Evidentemente, esses brasileiros, 52 milhões abaixo da linha da pobreza. A metade dos brasileiros vivendo ou sobrevivendo com menos de um salário mínimo. Certamente, esses brasileiros
não suportam ver noticiário esses penduricários para a complementação de salários das autoridades brasileiras, se consubstanciando nisso numa razão de revolta que se justifica. Portanto, são medidas que autorizam o presidente da República a invadir os andares inferiores, porque certamente serão necessárias reformas que alcançarão interesses localizados, contrariando. E por isso, aliás, nós temos reforma da Previdência, talvez uma nova reforma trabalhista, nós temos a reforma do sistema federativo, a reforma tributária. Esse país não anda se nós não fizermos uma reforma tributária. Com esse sistema, o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades. E sem a reforma tributária, nós não vamos alavancar o crescimento econômico do país. Uma reforma tributária que faça a roda da economia girar com mais força, onde brasileiros pagarão menos impostos, mas como consequência do crescimento econômico maior, o poder público arrecadará mais, terá mais receita com a população pagando menos. Enfim, são reformas essenciais no contexto da refundação da República e que exigirá um presidente da República que tenha a exata noção do rigor a ser implementado, sobretudo em relação ao ajuste fiscal, porque temos três grandes desafios. Aliás, somos uma sociedade que evolui, que se movimenta, com problemas emergentes e cruciais que devem ser resolvidos, mas há o peso dos problemas de décadas ou até de séculos já resolvidos em outras nações e prevalentes ainda no Brasil. São problemas que nos colocam, por exemplo, em xeque diante da necessidade de lidarmos com a globalização e ao mesmo tempo com o analfabetismo. 10% de analfabetos no país, 50% de analfabetos e semi-analfabetos. Essa é a contradição. Temos que lidar com a globalização e com o analfabetismo. Temos três desafios urgentes ou necessários ou insubstituíveis na realidade. O desafio da produtividade a longo prazo. Nesse conjunto de países considerados de renda média alta, o Brasil só tem produtividade superior à Sri Lanka e à Noruega. Como alcançar produtividade? A força para a produtividade vem do empreendedorismo, vem da iniciativa privada, a liberdade de empreender, a liberdade de consumir. Mas é muito difícil ser empresário, e eu talvez não seja o mais autorizado a dizer isso. Os autorizados estão à frente. Não há quem possa continuar colocando a mão no bolso para pagar impostos e sustentar tanta incompetência e corrupção. Não é fácil ser empresário. Não é fácil ser empresário. É difícil pagar imposto. Imagina, é difícil pagar imposto. É difícil constituir uma empresa. É difícil importar. É difícil exportar. Existem as barreiras alfandegárias, não alfandegárias, que reduzem o espaço do lucro dos empreendedores brasileiros. É preciso encontrar um ambiente de negócio propício para o retorno dos investimentos. Os dólares que se foram podem voltar. Os reais que estão guardados podem ser recuperados e investidos, gerando emprego, renda e receita pública, desde que se estabeleça uma nova relação do governo
com o empresariado brasileiro, uma nova relação do governo com a sociedade brasileira, na refundação da República, que reabilite as esperanças do povo nas instituições públicas do país. Como superar os desafios? 3 minutos vou cumprir. O da produtividade, o dos investimentos. Em matéria de investimentos, também no conjunto desses países de renda média alta, só ganhamos da África do Sul. Porque os investimentos foram recolhidos em razão do caos que se estabeleceu na administração pública do Brasil. E o desafio de curtíssimo prazo, o fiscal, o ajuste fiscal, rigoroso e competente, para possibilitar a poupança e o investimento, a produtividade a médio e longo prazo. O Brasil é um país rico, um país privilegiado. Não dá para jogar a toalha, não dá para desistir, não dá para arrumar a mala e ir para o aeroporto. É preciso recuperá-lo com a lucidez e a consciência daqueles que podem influir decididamente para uma escolha que nos autorize a promover essas mudanças que são inevitáveis e haverão de perguntar como, com o apoio da sociedade. A maior arma, a arma mais poderosa que tem um presidente da República é o apoio da população. Ninguém resiste a ele. Os que resistirem serão atropelados e substituídos. Por isso nós acreditamos, é possível sim tentar outra vez, cumprindo o horário. Vamos lembrar, e eu fico à disposição para responder as perguntas. Vamos lembrar aquela canção do Raul Seixas. A canção não terminou, muito menos o Brasil. Tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Vamos reviver a fé perdida nas estradas da decepção. Vamos ressuscitar as esperanças sepultadas sob esses escombros produzidos pelo descrédito governamental no nosso país. E vamos caminhar adiante por esses caminhos difíceis de caminhar, mas que nos levarão à construção da grande nação que todos nós merecemos. Muito obrigado. Eu tenho 20 perguntas aqui, senador. Vou começar com as mais fáceis, como sempre. Tem 3 que são convergentes aqui. A do David Marcovitch, que é da LVMH, a do Ricardo Siqueira Campos e do Marcos Haddad. As 3 são convergentes. Com o Congresso que temos hoje e que não mudará substantivamente nas eleições deste ano, como poderemos sair desse atoleiro sem esperar, talvez, renovações que só chegarão em 2022? Na sequência, o senhor acha que podemos, com este atual Congresso, aprovar uma lei pela abolição do fórum privilegiado, já tocado na sua fala? E a terceira, esse assunto do Marcos Haddad, como mudar o sistema, que o senhor também falou, se a mudança depende daqueles que se beneficiam? O fórum privilegiado é um exemplo que não anda. Como mudar? Realmente o fórum privilegiado e o fundo eleitoral reduzem o espaço da renovação do Congresso. O fundo eleitoral beneficia os atuais parlamentares, detentores de mandato, e o foro privilegiado da mesma forma. Como temos muitos parlamentares investigados e até denunciados, certamente sem o foro privilegiado não disputariam as eleições, já que seriam julgados em primeira e segunda instância em tempo. Portanto, há uma redução do espaço de renovação do Congresso Nacional.
Mas eu tenho, em defesa da minha tese, uma argumentação que acho que deve ser ponderada por todos vocês. Se há corrupção no Congresso, e há, a Operação Lava Jato revela isso, é porque do outro lado da rua existe o grande corruptor, que é o presidente da República. Sem o corruptor, não haverá certamente um corrupto no parlamento. Eleja um presidente da República honesto e com coragem de promover mudança, e certamente o Congresso vai dançar a música tocada pelo presidente da República, que é o que tem acontecido ultimamente. Nós temos que inverter esse processo. Até aqui, nos últimos mandatos especialmente, o presidente prepara a sua proposta e leva ao Congresso. Instala no balcão de negócios e compra votos, e compra partidos, e faz apodrecer a política do país. No nosso caso, nós vamos inverter o processo indo primeiro à sociedade. Nos primeiros 100 dias, a seleção das propostas de mudanças e apresentação à sociedade brasileira. Por isso eu digo que, além de gestão, é preciso ter comunicação. O presidente da República tem que se comunicar bem, para convencer as pessoas que essas mudanças são favoráveis a elas, em benefício do país, imprescindíveis, insubstituíveis em relação ao nosso futuro. E eu tenho essa percepção. No inconsciente coletivo há um movimento que se tornará irresistível, movimento de mudança irresistível. Aqueles que resistirem a essa mudança, eu repito, serão atropelados e substituíveis. Se você, como presidente da República, tem o apoio da população, terá o apoio do Congresso. O Congresso não rema contra a maré. Eu não gosto de citar exemplo pessoal, mas lá no governo do Paraná, Furlan, e você nos acompanhou, nós adotamos esse modelo. Em nenhum momento deputado indicou secretário, chefe de polícia, diretor de escola, e em nenhum momento o governador teve dificuldades para promover as reformas que promoveu, saneando as finanças, promovendo uma reforma administrativa que enxugou a estrutura, recuperando a capacidade de investir para realizar um grande programa de obras que nos permitiu concluir o mandato com 93% de aprovação do povo do Paraná, segundo o Datafolha. Portanto, essa inversão de procedimento vai transformar a rima governabilidade com promiscuidade, com a rima, vai transformar em rima de governabilidade com respeitabilidade. E eu aposto com vocês, o Congresso aprova. O Congresso não é esse monstro, ele é filho do Executivo. Um Executivo corruptor levou a corrupção para o Congresso, mas certamente nós vamos reabilitar o parlamento brasileiro, que é essencial ao Estado de Direito democrático. Os que lá estão são passageiros, transeuntes, substituíveis. A instituição é permanente, é definitiva, é insubstituível. E nós temos que reabilitá-la exatamente plantando a semente da esperança do povo brasileiro de que essa instituição pode sim contribuir para que o país se recupere, se reabilite e retorne aos trilhos do desenvolvimento e do progresso. Eu acredito nisso, Furlan. Tenho certeza que a população apoiando, e agora nós temos uma população mais presente, mais ativa, a população, a sociedade apoiando, o Congresso não rema contra essa maré. Bom, agora mudando um pouco o assunto, tenho 3 perguntas que vou sintetizar, que se referem às questões tributárias. A primeira é do Washington Simel, diz o seguinte: nessa longa vida de parlamentar, quais foram os seus atos para a diminuição da carga tributária? Eu acho que o ato mais contundente, veemente, visível, presente, foi na derrubada da CPMF. Eu creio que não fosse a minha atuação
no PSDB, nós não teríamos derrubado a CPMF, porque o partido que tinha vários governadores aderiu à proposta de prorrogação da CPMF. Tem mais duas sobre o assunto que dá para emendar. Do Nelson Angrusti, que diz: qual a sua opinião sobre o atual nível da carga tributária no Brasil, que já mencionou na sua fala, né? E particularmente o projeto de reoneração da folha de pagamentos. E a terceira, que é no sentido oposto: qual a sua opinião sobre a tributação de lucros e dividendos das empresas, a exemplo do que é feito nos Estados Unidos e alguns países da OCDE, que é do Sérgio Mamede? Olha, nós temos que discutir muito o novo modelo tributário do país. É evidente que o sonho é o seu enxugamento. Nós temos hoje, entre impostos, contribuições sociais, taxas, emolumentos, tarifas, enfim, nós temos mais de 70 itens. Então, o enxugamento desse modelo tributário, eu confesso a vocês que o meu sonho seria um imposto quase único. Não um imposto único, mas um imposto quase único. Quem sabe um imposto de movimentação financeira com uma alíquota que compense a eliminação dos demais tributos, e um imposto de renda com piso, com limitação, para promover uma distribuição de renda, já que o modelo tributário tem que também contemplar essa necessidade de melhor distribuição de renda no país. O que é essencial dizer é que precisamos reduzir o número de impostos, desburocratizar, facilitar a vida de quem paga impostos e estabelecer um modelo de justiça que, obviamente, tem que ser discutido. Eu não creio que seja oportuno já desenhar antecipadamente um modelo. As diretrizes básicas, sim, que se consubstanciam nesse desejo de redução, enxugamento, desburocratização e, obviamente, uma mais correta distribuição dos recursos, com a redução brutal da carga tributária. Eu tenho um exemplo de quando fui governador. Nós tínhamos uma sonegação incrível na área de carne. Aí nós reduzimos o ICMS de 17% para 7%. A receita aumentou no setor 300%. Portanto, nós não temos dúvida que a redução da carga tributária vai proporcionar o aumento da receita pública do país, desde que se estabeleça um regime de justiça e que o governo convença os brasileiros que vale a pena pagar impostos, porque os tributos serão corretamente aplicados. Então, esta é a nossa posição atual. Estamos com especialistas estudando propostas. Nós já temos uma proposta em andamento na Câmara dos Deputados, que foi pilotada pelo deputado Luiz Carlos Rauli, que foi meu secretário de Fazenda do Paraná e se tornou um especialista em política tributária. Mas nós temos que ouvir muito o setor da indústria, o setor do comércio, o setor de serviços, e formatarmos uma proposta de modelo tributário que atenda a essas expectativas, levando em conta essas diretrizes básicas, para um modelo que imponha a alavancagem do progresso econômico, evidentemente, mas com justiça fiscal. Senador, aqui também mais 3 perguntas que convergem. A do Paulo Castro, que diz: qual é o debate mais importante para a campanha de 2018? Ética, segurança, economia, saúde, educação. A Thaisa, que é diretora do LIDE, diz: sendo eleito, qual a primeira e mais significativa medida que tomará? Bom, pelas pesquisas, o item número 1 continua sendo emprego. Nós
temos aí um número oficial de 13 milhões de desempregados no Brasil, que fica muito aquém da realidade. Se nós temos 33 milhões de trabalhadores com carteira assinada, não podemos ter apenas 13 milhões de desempregados. Se temos 52 milhões abaixo da linha da pobreza, são números oficiais, não são meus, também não podemos ter apenas 13 milhões de desempregados. Portanto, é mais dramática a estatística do desemprego no Brasil. Muitos, inclusive, não aparecem nas estatísticas porque sequer procuram emprego. Então, essa é uma realidade dramática e é, nas pesquisas de opinião pública, o primeiro item. Em segundo lugar, vem a corrupção, o combate à corrupção. É por isso que a pesquisa também indica que o eleitor exige para o seu voto experiência administrativa e passado limpo, coragem de combater a corrupção. Essas são exigências do eleitor, reveladas por pesquisa de opinião pública, tanto o Datafolha quanto o IBOP. Eu considero, porque todos os problemas são suscitados em razão de um sistema vigente. Quando alguém vem com propostas para a segurança pública, há de se indagar como. Para a saúde pública, a pergunta é recorrente: como? Onde estão os recursos? É por isso que eu volto sempre na tese da refundação da República, porque a recuperação da capacidade de investir do Estado brasileiro passa pela refundação da República. É com a refundação da República e, como consequência, todas essas reformas, que nós poderemos conter o processo de dívida pública do país e reservar recursos para investimentos produtivos, em obras de infraestrutura, mas especialmente atendendo esses setores essenciais: saúde, segurança e educação. Portanto, eu volto sempre à refundação da República, que é o início, que significa o quê? Vamos zerar e começar de novo. Vamos realimentar os cofres públicos para atender as demandas. É exatamente por aí que eu faço a minha campanha, né? A minha pregação, quer dizer, tentando convencer o Brasil de que é necessário refundar a República. Senador, aqui tem umas perguntas sobre política. Nesse cenário de polarização, por que a solução está no centro? Como o senhor vê, como administrar entre coxinhas e mortadelas? É do César Federman, da Cepar. Comendo coxinha e mortadela. Bom, e aqui do Fauzi Abucho diz o seguinte: Flávio Rocha ou Josué Gomes, qual deles seria uma conquista para ser o seu vice? Olha, por que o centro, né? Eu acho que essa bipolarização acabou, né? Acho que agora há uma pulverização e ainda vamos ter uma reacomodação das forças eleitorais do país. A bipolarização acabou na cadeia, então nós vamos ter agora uma reacomodação das forças eleitorais do país. Falam muito na pulverização do centro, mas também há pulverização à esquerda. São vários candidatos de esquerda. E se definirmos o perfil de cada um, também temos vários à direita. Fica confuso, há uma esquizofrenia no debate ideológico no Brasil atualmente. As pessoas carimbam de esquerda, de direita, muitas vezes de forma equivocada. Eu prefiro o centro, não só porque é o maior espaço do espectro ideológico no país, eu acho que onde está a maioria dos brasileiros é ao centro, mas me parece que é o bom senso, é o equilíbrio, é a maturidade política, é a capacidade de buscar coesão, convergência, de se utilizar de valores à direita, né, como menos Estado, mais sociedade. A melhor forma de combater a pobreza é valorizar a produção
corrupção, a redução do Estado, o Estado ideal, eficiente, competente, e não esse Estado agigantado e perdulário, são valores da direita que nós temos que, considerados da direita, porque eu não vejo ninguém como proprietário de ideia nenhuma. Mas temos que buscar essas teses, esses valores, como a esquerda, uma melhor distribuição de renda, redução das desigualdades. Bom empresário, por mais poderoso que seja, que quer conviver com esse disparate, com essa vergonhosa desigualdade social no país, com milhões de brasileiros sucumbindo no infortúnio, na infelicidade e no desemprego. Não há nenhum grande empresário desse país que deseja esse cenário de pobreza. Ao contrário, ele prospera mais se os outros também prosperarem. Então é evidente, se julgam ser isso uma tese de esquerda, eu assimilo e trago para o centro, na soma, e vamos caminhar, esse centro democrático progressista, caminhar adiante para solucionar os problemas da população. O que o brasileiro quer é solução para os seus problemas. Ele está dispensando determinados carimbos. Falar em carimbo, tem uma pergunta do Anderson Rodrigues. Existe alguma chance de o senhor fechar uma aliança com o Geraldo Alckmin? Se ele aceitar me apoiar, na hora. Explico por quê. Olha, com toda sinceridade, eu gosto de determinadas pessoas, mas não gosto do sistema que sustentam. A minha luta nessa campanha é contra o sistema e não contra as pessoas. As pessoas que devem começam a pagar, estão indo para a cadeia. De nada adianta prendê-las se nós não substituirmos esse sistema. Então, a minha missão nessa campanha é combater esse sistema. E a minha missão, se eleito, será substituir esse sistema. E pode acreditar, é para valer. Eu não seria candidato, não fosse para isso. Senador, o José Marcelo Braga Nascimento pergunta se o senhor acha correto que o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal ser ad eterno, com aposentadoria somente aos 75 anos. Os crimes de corrupção, onde o dinheiro público foi retirado do povo brasileiro, esses crimes não deveriam ter um tratamento mais expedito e pôr esses corruptos colocados como traidores da pátria? Sem dúvida. Aliás, eu fui relator no Senado do projeto que transforma a corrupção em crime hediondo. E aumentamos as penas, incluímos concussão, peculato, mas estava na Câmara, parado, há bastante tempo. Então, nós temos que aprimorar a legislação, tornando-a mais rigorosa. Lá estão também as 10 medidas contra a corrupção, também paralisadas. Mas não é apenas alterando a legislação, é preciso aplicar a legislação. E por isso, a substituição do modelo de indicação de ministros dos tribunais superiores é imprescindível. E é parte da refundação da República, estabelecendo como caminho a meritocracia e não a indicação política. A indicação política traz perturbação permanente. Mesmo que a decisão do ministro seja correta, à luz do que determina a Constituição, ele sempre fica sob suspeição por ter sido indicado politicamente. Veja, eu fui o relator da indicação do ministro Fachin. Apanhei muito. Nunca apanhei tanto, mas eu o conhecia, sabia da sua integridade, da sua probidade, da sua competência e assumia a responsabilidade de defendê-lo no Senado Federal. E muitos o viram com um viés ideológico que transformaria no Supremo Tribunal Federal o sistema vigente no país, como se isso fosse possível.
No entanto, nós estamos verificando que, apesar de ter sido indicado politicamente, ele cumpre um papel exuberante, intocável até este momento, do ponto de vista da correção e da competência. Mas isso não basta. Um exemplo isolado não é suficiente. Nós temos que mudar esse modelo. Esse modelo tem que atender, sim, os critérios da meritocracia. Eu considero, sim, necessário impor mandatos, duração, mandatos com tempo determinado. E a escolha por merecimento, obviamente, uma eleição entre magistrados, uma lista que chega ao presidente da República, ele escolhe e encaminha ao Senado para a sabatina. Mas esse modelo tem que ser alterado. Existem vários projetos tramitando, como sugestões, né? Mas nesse regime presidencialista é bom registrar isso. No regime presidencialista, reformas de profundidade só ocorrem quando o presidente da República assume a responsabilidade dela. Nós não tivemos a reforma política até hoje, porque nenhum presidente da República ao longo das últimas décadas assumiu a responsabilidade de oferecer ao país um novo modelo político compatível com as aspirações da nossa gente. Então, no presidencialismo, há necessidade do presidente da República liderar esse processo. Mas na pergunta aí também, eu acho que passou batido a questão do foro privilegiado, como que esse Congresso aprovaria? Se colocar em votação, aprova. Ninguém tem coragem de votar contra o fim do foro privilegiado, porque ficará com um carimbo para a história. A questão é colocar em votação. Estava caminhando lentamente, obviamente com muitos obstáculos, já tinha passado pela Comissão de Justiça da Câmara, esperava apenas a constituição da Comissão Especial para depois ir para o plenário. Infelizmente, o decreto do presidente Temer de intervenção no Rio de Janeiro interrompeu a tramitação. Ele só poderá ser votado depois da revogação desse decreto. O senhor acabou respondendo aqui a pergunta da Maria Eugênia, que diz se houver alguma chance de acabar com o foro privilegiado. Então já respondeu. Totais, chances totais, mas infelizmente, tardiamente. E o senhor falou do Senado, e aqui tem uma pergunta do Luiz Roberto Calas, que diz: senador, país dividido, STF desacreditado, polêmica na prisão de segunda instância, que gera impunidade, por que o Senado não aprova uma lei definindo o caso? O caso da prisão em segunda instância. Ah, sim. Eu falei de passagem no meu discurso aqui, né, que eu apresentei um projeto em junho. O projeto que eu apresentei em junho legitima constitucionalmente a prisão em segunda instância. E mais, retira da Constituição também a prerrogativa que tem o Legislativo de convalidar ou não a prisão de parlamentares, como ocorreu recentemente. E ainda um outro, que retira da Constituição também a prerrogativa que tem o Legislativo de suspender ação penal que envolva parlamentar. Então, numa proposta de emenda constitucional, nós eliminaríamos duas prerrogativas, que são privilégios de parlamentares, e incluiríamos a prisão em segunda instância na Constituição. O que ocorreu? Esse projeto ficou em segredo na gaveta do presidente do Senado, e recentemente eu aguardando, perguntando, pedindo, e o projeto não aparecia. Recentemente o Estado de São Paulo divulgou que 2 senadores retiraram a assinatura e por isso o projeto tinha sido arquivado. Eu estou recuperando o projeto para reapresentá-lo, mas nem mesmo a apresentação de proposta de emenda constitucional durante a vigência da intervenção no Rio de Janeiro é possível. Então teremos que aguardar. Bom, eu, apesar de ter ainda 15 perguntas, faço o meu possível, senador, mas eu só vou poder fazer mais 3, porque o tempo que nós ainda deixamos. Aqui eu só obedeço. Do Cláudio Lotenberg, como o senhor enxerga o modelo de escolha de diretores de agências reguladoras, já que o senhor tocou nesse assunto indiretamente de outros cargos? As agências reguladoras são importantes. Eu creio que foi uma inovação adequada. No entanto, a utilização tem sido comprometedora. É a utilização de natureza política, é cabide de emprego também, é nomeação política. Isso também não pode persistir, tem que acabar com isso.
A pergunta do Luiz Durso: qual a vossa posição como candidato sobre o calote público de inadimplemento do pagamento de precatórios aos cidadãos brasileiros? Eu acho que, da mesma forma que deve se combater a anistia, não é? Deve se combater o calote do governo. Se o governo deve adotar um dicionário onde a palavra anistia não deve constar, porque ao anistiar determinados devedores, ele estimula a incompetência e pune a competência. Os que pagam corretamente são punidos. Agora, na outra ponta está exatamente: o governo tem que saldar os seus compromissos, ele tem que pagar. Ele não pode admitir, vamos aqui até citar, né? Eu não vou citar nomes não, mas essa inadimplência em relação à Previdência, de mais de 400 bilhões de reais. Então, são grandes devedores, pelo menos mais de 200 bilhões são de grandes devedores. Alguns empresários conhecidos, inclusive, né? JBS, Batista, e alguns bancos, até partidos políticos. Então, o governo, quando fala em reforma da Previdência, começa enfraquecido, porque ele não cobra dos inadimplentes poderosos e acaba tendo que colocar a mão no bolso dos que menos podem. Então fica difícil convencer a sociedade que se deve fazer essa reforma. Tem que ser diferente e haverá de ser diferente. Senador, antes da última pergunta, eu vou agradecer aqui as que eu não consegui, com todo o meu esforço, formular: ao Adriano Aldo, ao Denis Júnior, ao Célio Antunes, ao Alberto Leite, ao Ricardo Sério, ao Flávio Carvalho, o Reinaldo Papaiordano, Roberto Monteiro e Nelson Reis. A última pergunta é do Afonso Celso, e ele me dá uma boa oportunidade de um fechamento da sessão. Obrigado, Afonso, então. Por que a população deve acreditar que o partido Podemos é diferente dos demais? Olha, eu ainda, está aqui a presidente Renata Abreu, ainda não posso dizer que é diferente. Eu tenho que ser absolutamente franco. Eu combato as siglas atuais. Eu digo que nós não temos partidos, são siglas para registro de candidaturas. E nós tivemos a instalação de uma fábrica de siglas no Brasil, alimentada essa fábrica por recursos públicos através do fundo partidário, o que estimulou, como se estimulou o surgimento de sindicatos sem fim, com o imposto sindical, se estimulou o surgimento de partidos, temos 35 registrados oficialmente e 60 na fila, se estimulou o surgimento de partidos com os recursos do fundo partidário. Aí quando me indagam: você mudou muito de partido? Eu falei: nunca mudei de partido, mudei de sigla para não mudar de lado, mudei de sigla para não negociar as minhas convicções, mudei de sigla procurando um partido que nunca encontrei. Hoje me encontro no Podemos, que é um movimento, e eu espero que um dia se torne um partido político, se nós fizermos a reforma política. Sem a reforma política de verdade, é impossível criar partidos políticos. Nem o Podemos será um partido político de verdade se nós não fizermos a reforma política. Mas faremos. Se chegarmos lá, faremos, e o Podemos se tornará, sim, um grande partido com essa capacidade de fazer a leitura das prioridades da população e exercitando o máximo possível a democracia direta para ouvir, para consultar e deliberar em consonância com as aspirações da sociedade. Senador, o senhor lançou aqui a sua plataforma. Eu espero que alguns dos presentes aqui levem a bandeira de um candidato que tem uma longa trajetória e, ao mesmo tempo, se propõe a fazer uma série de iniciativas que os brasileiros anseiam.
Então, muito obrigado pela sua presença. E nós vamos ter agora o professor Meirelles. Mas antes disso, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o senador. Para concluir, eu gostaria de dizer que mais importante do que eu possa dizer durante a campanha é a trajetória percorrida. Considero fundamental para a escolha a análise da trajetória de cada um dos postulantes. Eu acho que o passado recomendo o presente e o futuro. Muito obrigado aí pela confiança e um abraço.